Olá de novo! No vídeo anterior nós falamos sobre o back e em determinado trecho do vídeo nós deixamos lá claro que falaríamos oportunamente em vídeo seguinte sobre outras funções do back que estão mais relacionadas ao ESC. Mas, devido a alguns questionamentos que nós recebemos pelo WhatsApp, pela página do YouTube relacionada a este vídeo específico e também por e-mail. Aliás, eu tenho esquecido aqui de divulgar o e-mail, me desculpem. Mande suas perguntas, sugestões e até críticas. contato@canalero.com, que nós responderemos na medida do possível, evidentemente. Chegaram muitos questionamentos e um deles foi em relação a utilizar baterias de LiFe nos backs. LiFe ou LiFe. Na realidade, a pronúncia correta seria LiFe, exatamente como é escrita no português. Porque essas duas sílabas significam, na realidade, a abreviatura dos compostos químicos da bateria de LiFe, que é lítio e ferro. Mas o pessoal pegou o hábito aí de falar em bateria LiFe, tá tudo bem, mas o correto é LiFe. Bom, as perguntas que chegaram foram muito interessantes e referem-se à seguinte situação. Posso utilizar bateria LiFe ou LiFe com back? E a resposta é não. Não deve. Vamos explicar o porquê. A tensão nominal de uma bateria de LiPo de duas células que vimos no vídeo anterior é de 7,4 volts. A tensão nominal de uma bateria de LiFe de duas células é 6,6 volts. Olha aqui, ó, eu não tenho uma bateria dessas aqui, mas imprimi uma da internet e aqui nós temos, ó, é uma bateria de 1100 mAh, duas células e a voltagem nominal dela é 6,6 volts, eu destaquei aqui em vermelho. Por que eu não posso utilizar esta bateria? Lembrem-se que o back possui uma faixa de tensão de trabalho que vai de 6 volts até 12,6 volts. Olha aqui, ó, o mesmo back do nosso vídeo anterior, certo? O que poderá acontecer? Eu, na realidade, já fiz um teste e vou explicar isso daqui um pouquinho mais. Quando esta bateria começar a descarregar e ela chegar a 6 volts, eu estou no limite da tensão mínima de trabalho do back. Bem perigoso. Se essa tensão baixar de 6 volts, chegar em 5.9, 5.8, 5.7, esse back pode desarmar, cortar a alimentação do seu receptor, consequentemente dos seus servos, e você vai perder o controle do aeromodelo. E eu falei há poucos instantes que já fiz o teste e de fato realizei. Eu peguei uma fonte variável de 0 a 30 volts, deixei ela em 6,6 volts, simulando aqui uma bateria LiFe, e comecei a baixar a tensão gradual. Fui baixando de 0,1 em 0,1 volts. Quando eu cheguei em 6 volts exato, o back ainda estava funcionando. 5.9, 5.8, 7. Esses LEDs aqui, ó, aqui em cima, para quem tem esse modelo de back, ele possui 4 LEDs que sinalizam o estado da bateria. Esses LEDs começaram a piscar. Quando chegou em 5.7 volts, o back desligou. Então, não é recomendado. Eu não posso dizer aqui que não deve, mas não é nem um pouco recomendado utilizar bateria LiFe ou LiFe, como quiserem pronunciar, junto com seus backs. Na realidade, a bateria de LiFe ela veio justamente para tentar eliminar o uso do back em aeromodelos. Cuidado! Estamos falando aqui naqueles casos em que a aplicação dessas baterias vai ser pura e unicamente para alimentar receptor e servos. Quando eu tenho um avião elétrico, que eu tenho um motor elétrico, a situação muda. E é isso que vamos falar em vídeo futuro. Certo? Então, o seu Roberto, inclusive, foi deve estar assistindo junto com a gente aí que levantou essa questão. Não, seu Roberto, não é recomendável, para não dizer que não deve utilizar a bateria de LiFe com o seu back. Ele poderá desarmar se a tensão estiver abaixo do limite mínimo que é especificado pelo próprio back. E aí vem aquela recomendação que nós sempre vamos dizer: olhe o manual do seu equipamento. E aí, por exemplo, o pessoal também, já vou me antecipar porque essa pergunta vai surgir. Tá, mas então eu posso usar a bateria de LiFe ou LiFe?
direto no receptor para alimentar o receptor e os servos? Pode, desde que o fabricante do seu receptor e o fabricante dos seus servos diga que estes produtos, que estes componentes eletroeletrônicos possam ser alimentados com tensões de 6 volts. Do contrário, não. Lembramos, já falamos isso no vídeo anterior, alguns servos e alguns receptores trabalham somente com 4,8 volts. Nós levantarmos aqui a lista não é o foco do canal, não é essa a ideia. Existem diversas marcas de servos, diversas marcas de receptor, você tem que consultar o manual dele e ver o que diz lá. Se disser 4,8 a 6 volts, legal, pode usar sem problema nenhum. Se falar 4,8 volts, não é nem um pouco recomendado, porque está sujeito a queimar aí o seu equipamento, o seu receptor e os seus servos. Certo, pessoal? Continue interagindo. Curta o vídeo, inscrevam-se no canal e mande as suas sugestões. Os comentários estão começando a circular, eles são de extrema utilidade, até para a gente avaliar o andamento do canal, porque na realidade o ritmo dos vídeos, dos assuntos que serão abordados, vocês que são inscritos no canal, vocês que assistem os nossos vídeos, é que darão a diretriz. Como eu disse, o vídeo de hoje era para ser sobre ESC. Devido à demanda de dúvidas que tiveram sobre as baterias de live, nós resolvemos abordar esse assunto antes, porque ele é mais importante. Bateria, sempre cuidado extremo, certo? E uma outra observação. A gente escuta às vezes no campo, quando eu digo campo, nos nossos clubes, nos nossos campos de aeromodelismo, o pessoal falar assim: eu vou colocar uma bateria de life que dizem que dura muito e que já escutei, inclusive, essa observação, que nem precisa carregar. Toda bateria precisa de recarga. Elas duram muito mais que as baterias de níquel-cádmio, níquel-metal-hidreto, com certeza absoluta. Mas elas requerem recarga periódica. Evidentemente que não são como as baterias de níquel. Para quem teve a oportunidade de voar com aeromodelos cujos componentes eletrônicos eram alimentados por bateria de níquel, nós tínhamos um ciclo que era quase que uma regra, era quase que fazia parte do nosso final de semana. Sexta-feira, nós colocávamos as baterias de níquel para ciclar. O que era ciclar? Existiam cicladores, a Planecon fabricou vários, era um dos mais conhecidos, que esse ciclador ele descarregava a bateria até um limite mínimo para não danificá-la e depois carregava. Esse ciclo durava em torno de 15 horas. Então normalmente o pessoal aeromodelista fazia isso na sexta-feira, à tardinha, à noite, para no sábado pela manhã, início da tarde, já estar pronto. As baterias de LiPo e de Life praticamente acabaram com esse problema, mas elas precisam sim serem recarregadas. Então tome cuidado de, mesmo ao final de um voo, dar uma medida como é que está a tensão e pelo menos aí a cada 2, 3 semanas faça a recarga dessa bateria. Lembrando que esta recarga, o tempo dela vai ser diretamente proporcional ao uso. O que eu faço para ter um parâmetro? Ao final de um final de semana de voo, eu conto o seguinte: olha, eu fiz 7 pousos e decolagens. Quando eu chego em casa, eu já carrego a bateria. O carregador, ele diz quanto de carga que entrou. Olha, numa bateria de 1.200, 1.300 mAh, o carregador conseguiu colocar 300 mAh. Legal, então eu sei que essa bateria vai durar com folga no mínimo 3 semanas para eu voar consecutivamente sem precisar recarregá-las. No mínimo 3. A partir da 3ª ou 4ª eu já tenho que fazer uma carga. Certo? Até o próximo vídeo. Um abraço a vocês.